So then we've been studying the book of Mark. Come on. Temos estado estudando o livro de Marcos. We've studied chapter 1 to chapter 7. Temos estudado do capítulo 1 até 7. So today is chapter 8. Então hoje é capítulo 8. See, we're going to study the complete book of Mark. Vamos estudar todo o livro de Marcos. Each sermon Todo sermão is going to be one chapter. é capítulo. So we've done a lot already, Já temos feito muitos. 1 to 7. até 7. So now we're going to go and study Mark chapter 8. Então agora vamos estudar Marcos capítulo 8. I love Mark because it's a gospel about Jesus' life. Eu amo Marcos porque é evangelho que fala sobre a vida de Jesus. And that's whom we follow. E ele é quem nós seguimos. That's why we're here. Por isso que estamos aqui. Because we love Jesus, Porque amen? amamos a Jesus, amém? So therefore, let's go to Mark chapter 8. Então aí, vamos para Marcos capítulo 8. Amen. So then I'm going to try to read in Portuguese. Eu vou tentar ler português. So Mark 1, we're going to, Mark 8, verse 1. Marcos 8, versículo 1. I'm going to read verse 1 to 4. It says, naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou a seus discípulos e disse-lhes, tenha compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam, onde nesse lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Okay, let's stop here for a second. Vamos parar aqui segundo. You remember in chapter 6 Lembra capítulo 6? that the same thing happens. Que a mesma coisa aconteceu. They don't have bread Eles não tinham pão. to feed the people. Não tinha suficiente para dar às pessoas. And in chapter 6, Em capítulo 6, God does an incredible miracle. Deus fez milagre incrível. He multiplies the bread Multiplicou os pães and feeds 5,000 men. e dá para comer 5.000 homens. Which, you know, if you consider the women and the children, Se você considera as mulheres e as crianças, there could have been at least 15,000 people there. poderia haver tido 15.000 pessoas. So here we have the same situation. Aqui temos a mesma situação. And the disciples ask, E os discípulos estão perguntando, where can we get bread to feed these people? onde vamos encontrar o suficiente pão para dar para essas pessoas? Well, let's keep reading here. Vamos seguir lendo. Vamos seguir lendo o versículo 5. Dice, quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou a seus discípulos para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. E, tendo-os despedido, entrou no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Incredible. Incrível. Here we get the title of today's sermon Aqui temos o título do sermão de hoje. is the God of second chances. O Deus das segundas oportunidades. See, we have a God Nós temos Deus that doesn't just give us one chance. que não só dá uma oportunidade, He gives us second chances. dá a segunda oportunidade também. And for most of us, E para muitos de nós, we're so hard-headed somos tão de cabeça dura that God has to give us like 3rd, 4th, 5th, 6th chances. que Deus precisa dar 3, 4, 5, 6 vezes. So the title of today's sermon is the God of second chances. O título hoje é Deus de segunda oportunidade. The first point O primeiro ponto that we get from this que passage tiramos daqui, is that the same miracle o mesmo milagre can happen que pode acontecer a second time. uma segunda vez. See, here we see the same miracle. Aqui vemos o mesmo milagre.
incredible? Não é incrível? The first miracle, 5,000 men ate. O primeiro milagre, 5.000 pessoas comeram. Second miracle, O segundo milagre, 4,000 men ate. 4.000 pessoas comeram. That's a lot of people. E são muitas pessoas. That's a lot of hunger. Isso é muito fome. And I'm here to tell you, Eu estou aqui para te dizer, God can do a miracle in your life Deus pode fazer um milagre na tua vida. Amém. a second time. Uma segunda vez. You see, we're starting a new church here in Sao Paulo. Nós estamos começando uma igreja nova aqui em São Paulo. Some of you have been restored to Christ. Alguns de vocês têm sido restaurados a Cristo. And praise be to God for that. E amém. Glória a Deus por isso. Dá uma semana, amen? Salve, Júnior, amém? Júnior. And praise be to God for that. E amém. Glória a Deus por isso. Some of you have come Alguns de vocês têm vindo and you're Christians, e são cristãos, but you were very weak. mas são fracos. And praise be to God that you're here. E amém. Glória a Deus que você está aqui. Some of you have been baptized into Christ. Alguns de vocês foram batizados em Cristo. But I'm here to tell you, Mas eu God estou aqui para te dizer, can do the miracle a second time. Deus pode fazer um milagre uma segunda vez. One of the fears Dos medos for people that get restored, as pessoas que se restauram, or people that come to another church, ou as pessoas que vêm de outras igrejas, is this. é isto. Can it be different a second time? Pode ser diferente uma segunda vez? And those are good fears. Esses são bons medos. Because the first time, Porque a primeira vez, you failed. você falhou. And the first time it was difficult. E a primeira vez foi difícil. Either you failed or the church failed. Ou você falhou, ou a igreja falhou. And you're thinking, can it be different a second time? E talvez você está pensando, pode ser diferente uma segunda vez? Well, the Bible says A Bíblia diz that it can and it must be different a second que time. pode ser e tem que ser diferente segunda vez. You see, in the Bible, Na Bíblia diz, second chances segunda oportunidades are always there. sempre estão. For example, Moses, Por exemplo, Moisés, the first time, a primeira vez, he tried to free the Israelites ele tentou de liberar os israelitas. at 40 years old, Aos 40 anos, and he failed. ele falhou. God had to train him for 40 more years. Deus teve que treinar ele por mais 40 anos. And at 80 years old, E aos 80 anos, he took the promised land. ele tomou a terra prometida. Amen. See, the second time A segunda vez was when it happened. foi quando aconteceu. The Israelites, Os israelitas, when they came out of Egypt, quando eles saíram do Egito, they were in the desert, right? eles estavam no deserto, né? They tried to enter the first time, Eles tentaram de entrar na terra prometida a primeira vez and they failed e falharam, because they had no faith. porque não tinha fé. The leaders had no faith. Os líderes não tinham fé. See, only 2 out of the 10 leaders had faith. Só 2 dos 10 líderes tinham fé. See, and God curses the people E Deus maldice as pessoas according to the leader's faith. de acordo da fé do líder. And that's what happened in Israel. E isso foi o que aconteceu no Israel. You had 12 leaders of the tribes, Você teve 12 líderes de tribos. and only Joshua E só Josué, and Caleb Caleb, had faith. tinha fé. So they failed. Então eles falharam. 40 years in the desert 40 anos no deserto. was the punishment of God. Foi o castigo de Deus. But then the Lord raised up Joshua, Depois Deus levantou outro líder, Josué. and through him, E através dele, God used him, Deus usou ele. and they entered the promised land. E eles entraram na terra prometida. But it was the second try, Mas amen? foi a segunda oportunidade, amém? You guys remember the story of Jonah? Lembra a história de Jonas? Jonas, no? Jonas. Como se fala Jonas? Jonas. Jonas. You know, usually what we remember from Jonas O que nós lembramos de Jonas? is that he was in the fish got him. Que ele estava na barriga do peixe. Sí, ballena, ¿cómo se Panza. fala? Baleia. And you know, the first time, A primeira vez, God called them Deus chamou ele to preach in a city called, in English, Tarshish. a pregar em uma cidade que chama Tarshish. No, Nineveh. But he went to Tarshish instead. Ele My foi mistake. chamado para pregar em Nínive, mas ele foi para Tarshish em vez. He failed. Ele falhou. God called him. Deus chamou He failed. e ele falhou. He had to be in the belly of a fish. Ele tinha que estar dentro do peixe. Can you imagine being in the belly of a fish? Você pode imaginar estando dentro do peixe? Remember what it smells like? Você imagina
cheiro. No, imagine, you couldn't see anything. Não pode ver nada. See, because when whales eat, they eat everything. Quando peixes comem, eles comem tudo. ¿Cómo se llama whale? Baleia. Baleia? Baleia. Baleia. That's a mammal. Es un mamífero. ¿Cómo se llama en portugués? And when they eat everything. Quando eles comem, comem tudo. So there's fungi in there. ¿Cómo se llama? Sim. ¿Cómo se llama fungi? Hay algas, para algas? Seaweed. Algas, seaweed. There's a whole bunch of stuff in there. Tem monte de coisa lá dentro. There's dead fish in there. Tem peixe morto, I mean, the water is dirty. a água tá suja. And Jonah was there for 3 E days. Jonah está lá por 3 dias. Can you imagine? Você pode imaginar? No light. Não tem luz. I mean, that's incredible. Incrível isso. I mean, some people even think he died. Algumas pessoas até acreditam que ele morreu. And God resurrected him. E que Deus levantou, Some people ressuscitou think ele that. de novo. Algumas pessoas acreditam nisso. But the whole point, Mas o ponto é he failed. que ele falhou. But then God gave him a second chance. Mas Deus deu uma segunda oportunidade. And he went to Nineveh. Ele foi para Nínive And he preached the e word. pregou a palavra. And the city got converted. E a cidade se converteu. See, a second time A segunda oportunidade can be incredible. é incrível. The Bible also talks about there's the second temple. A Bíblia também fala sobre o segundo templo. See, the first temple was incredible. O primeiro templo foi incrível. God built that temple Deus construiu o templo through the planning of David. através David planejando. And Solomon, his son, E Salomão, o filho dele, constructed it. construiu. It was a temple of gold. Foi um templo de ouro. E aqui em Brasil as pessoas gostam muito de ouro, né? Eu gosto mais de prata, mas é estilo, né? So, the temple was of gold. O templo era de ouro. And God destroyed the temple E Deus destruiu o templo because of the people's sin. por causa do pecado do povo. But then a second temple was constructed. Depois, o segundo templo foi construído. And the second temple E o segundo templo was not as rich as the first temple. não foi tão rico como o primeiro templo. In fact, the Bible says that when the people saw it, De fato, a Bíblia diz que quando as pessoas viram aquele templo, they cried eles choraram. because they remember the glories of the old temple. Porque lembraram as glórias do outro templo. But the Bible says Mas a Bíblia diz that the glory of the second temple que a glória do segundo templo will be greater than the first. vai ser maior que o primeiro. Why? Por quê? Because that's a temple that Jesus Christ walked on. Porque esse é o templo que Jesus caminhou. That's the temple where the 3,000 were baptized Esse foi o templo onde os 3.000 foram batizados. in Acts chapter 2. Em Atos, capítulo 2. See, the glory of the second temple was greater A glória do segundo templo foi maior. because it brought salvation to the world. Porque trouxe salvação ao mundo. So I want to take away your fears. Então eu quero tirar de você seus medos. If you've been restored, Se você tem sido restaurado, if you come from a se church, você vem de outra igreja, it's going to be greater this time vai ser melhor esta vez. because the Lord Porque o Senhor blesses the abençoa quest. El quest, ¿cómo se llama quest? ¿Cómo se a llama busca. quest? A busca. There you go, busca. Amen. Amém. So I want to encourage you. It's going to be incredible. Eu quero te animar, vai ser incrível. Amém. And God is a God Deus é Deus that does the same miracle que faz o mesmo milagre twice. 2 vezes. Isn't that cool? Não é incrível I isso? think it's cool. Eu acho incrível. Let's go back to Mark chapter 8. Vamos voltar para Marcos, capítulo 8. Very good. See, and as we go back, I want our church. God is really blessing our young movement of churches. Nossa igreja, Deus tem realmente abençoado muito nosso jovem movimento de igrejas. It's only been 5 years old in existence. Só tem estado 5 anos em existência. And for example, E, por exemplo, last year we planted a church in London, o ano passado a gente plantou a igreja em Londres. and Tyler was part of that E planting. Tyler foi parte dessa Implantação. plantação. Implantação ou plantação? Implantação. Amen. And you know, this year we got São Paulo, man. E este ano a gente plantou São Paulo. 5 years ago it was Santiago, Chile. Faz 5 anos foi Santiago, Chile. Next year we're going to do Mexico City. O ano que vem vamos plantar cidades de México, We're going to do Paris. Paris, We're going to plant San Francisco, São Francisco, Boston, Boston and Orlando.
e Orlando. For all of you who like to go to Disneyland. Para Disney todos World. vocês que gostam de ir para a Disneylândia. See, like I said before, Como eu te falei see, antes, even Mickey Mouse needs to be evangelized. até Mickey Mouse precisa ser evangelizado. So that's exciting. É animante isso. See, we have a plan Nós temos um plano to go to all nations. para ir para todas as nações. And we will go to our E nations vamos para todas as nações. because we believe Porque nós acreditamos in the power of faith. no poder da fé. We believe in the power of Jesus Christ. O poder de Jesus Cristo. With Him, we can do anything. Com Ele, nós podemos fazer qualquer coisa. Let's go to Mark chapter 8. Vamos para Marcos, capítulo 8. Let's keep reading in verse 11, versículo 11. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Para pô-lo à prova, pediram-lhe sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: Por que esta geração pede sinal milagroso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. There's something we can get from this passage. Tem uma coisa que nós podemos tirar dessa passagem. See, they asked Jesus for a sign. Eles pediram a Jesus um sinal, They asked Jesus for a miracle. um milagre. And he said, you know what? E ele falou, sabe, For you guys, para vocês, for you Pharisees, fariseus, for you religious people para vocês religiosos, that you hate me, que vocês me and you odeiam, want to kill me, que me querem matar, no sign is going to be done for you. não sinal, eu não vou te dar nenhum sinal. See, Jesus gives us Jesus dá a nós what we need, o que nós precisamos, not what we want. não o que queremos. That's the way Jesus operates. Isso é a maneira que Jesus Opera, se fala? Opera. opera. Jesus gives us what we need, Jesus dá o que nós precisamos, not what we want. não o que queremos. We're like kids sometimes. Nós somos quase como crianças às vezes. See, my son, Meu filho, if it were up to him, se eu deixo para ele, his diet would consist sua dieta vai ser chocolate. chocolate. That's it. That would be his diet. See, Chocolate. that is what he wants. Isso que ele quer, But that's not mas isso aí não é what he needs. o que ele precisa. He needs to eat the lettuce and tomato. Ele precisa comer alface e tomate, He needs to eat the vegetables. vegetais, You know, so he can get strong, para amen? ele ser forte. Like Malcolm over here, Como man. álcool. So Jesus is going to give you what you need, amen? Jesus vai te dar o que você precisa, Because he loves you, amen? porque ele te ama. Let's go to verse 14. Vamos, versículo 14. The Bible says, os discípulos haviam-se esquecido de levar pão, a não ser pão que tinha consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: e por que não temos pão? É porque não temos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembra quando eu parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E lhes disse: vocês ainda não entendem? I love this passage. Eu amo essa passagem. See, after this great miracle, Depois desse grande milagre, imagine 4,000 men imagina, 4.000 homens ate, comeram, not counting the women and children. nem contando as mulheres e as crianças. And they do something dumb. E eles fazem uma coisa boba. They go to the boat Eles vão para o barco and they forgot to bring bread. e eles esquecem de trazer o pão. So they start arguing. Então começa a brincar. Right, you have bread, you have bread. I have no food, I have no bread. Você tem, por que você não trouxe? No bread. Não tem pão. And Jesus E Jesus says, be careful falou, cuidado with the levadura, no? De com o Herodes. fermento Sí, fermento de Herodes. de Herodes. Your hearts are hard. Seus corações são duros. You have ears, Vocês têm
ouvidos, but you don't listen. mas não estão ouvindo. You have eyes, Tem olhos, but you don't see. mas não estão vendo. Think. Pensem. I did a miracle with the 5,000 men. Eu fiz um milagre com 5.000 homens, With the breads. com os pães. And you had 12 basketfuls. E depois você teve 12 basquetes cheios. Then I did a miracle with that. E depois eu fiz 4,000 milagre men. com 4.000 homens. And you had 7 basketfuls. E depois teve 7 basquetes cheios. You don't get it? Você não entende? Well, the second point is this. O segundo ponto é isso. There's 2 ways to look at problems. Tem 2 maneiras de ver os problemas. The disciples looked at this problem Os discípulos viram o problema and they forgot the miracles. e tinham esquecido os milagres. See, Jesus was an expert Jesus era um experto in multiplying breads. em multiplicando pães. And they had a little bit of bread in the boat, Eles tinham poucos pães no barco and they're worried. e eles estão preocupados. So much like us, huh? Muito como a gente. See, God does many miracles, Deus faz muitos milagres, but we forget them. mas nós esquecemos So os when we milagres. face the same problem, Quando nós estamos vendo o mesmo problema, we lose faith, perdemos fé, we get depressed, ficamos deprimidos and we get down. e abaixados. Triste. But that's the plan of Satan. Mas esse é o plano de Satanás, For you to have a hard heart. para você ter um coração duro. See, to have a hard heart Para ter um coração duro is to face a problem e ver um problema and to lose faith. e perder fé. But the Christian Mas o verdadeiro cristão will always face problems, sempre vai ver os problemas, but he will face them with faith. vai enfrentar os problemas com fé. Why? Por quê? Because God has given victory to him in the past. Porque Deus tem dado vitórias para ele no passado. There's no problem. Não tem problema, There's no situation. não tem situação, There's no difficult time não tem tempo difícil that you cannot overcome. que você não pode vencer. Why? Por quê? Because God has given us victories before. Porque Deus tem nos dado vitórias no passado. So if God, our God, Então, se Deus, nosso Deus, gave us victories before, nos deu vitórias no passado, of course He's going to give us victories now. claro que Ele vai dar vitórias agora. See, He's in control. God is in control. Deus está em controle. Yeah, He's in control. Ele está em controle. And that's our challenge. E esse é nosso desafio. It doesn't matter Não importa what problem you have, que problema você tem, you had victories in the past. você tem vitórias no passado. With God, Com Deus, He's going to give you victories now. Ele vai te dar vitórias agora. Isn't that incredible? Não é incrível isso? I mean, I think about something that happened this last week. Eu penso numa coisa que aconteceu semana passada. See, we have the leader of the church in Phoenix, O líder da igreja em Phoenix, Arizona, his name is Luke, o nome dele é Lucas. like Luke Skywalker, like Como Luke Skywalker do Star Wars. And Luke, E Lucas, he doesn't look like Luke Skywalker. ele não se vê como Luke Skywalker. He's somewhat bigger, you know. Ele é um pouquinho maior. But Luke is a great church leader. Mas Lucas é um grande líder de igreja. But he has a sister. Mas ele tem uma irmã. And his sister E a irmã dele has a son tem um filho. that's a complete, utter mess. Que é uma bagunça ele. He's doing horrible. Ele não está bem. No, his mother couldn't handle him. E a mãe não conseguiu a conta dele. She tried to do whatever she can, Ela tentou fazer tudo o que ela conseguiu. but he was still getting into trouble. Mas ele estava entrando em problemas. So she was going crazy. Então ela estava enlouquecendo. And she goes, I only have one option left. Eu só tenho uma opção. My brother Luke. Meu irmão Lucas. He's a Christian. Ele é cristão. He's a pastor. Ele é ministro. I'm going to send him to Luke Eu vou mandar ele para Lucas. because I can't do it anymore. Porque eu não posso fazer nada. So that she did. She E sent isso que ela fez. Chris, his name is Chris, Ela mandou Chris, 17-year-old Chris, 17 anos, to Luke. até o tio Lucas. So Luke, being a disciple Então Lucas, sendo discípulo and understanding God's plan, e entendendo o plano de Deus, that it doesn't matter how difficult the situation que is, não importa quanto difícil é a situação, God can give us victory. Deus pode nos dar vitórias. They started studying the Bible with Luke. Ele começou a estudar a Bíblia com Lucas.
with Chris. Then the campus ministry had a retreat. E os universitários tiveram um retiro. And Chris went to the retreat. E Chris foi para o retiro. He loved it. Amou. I mean, the retreat must have had over 100 campus students. O retiro teve mais de 100 universitários Maybe lá. 200 campus Talvez students. 200. Yeah, 200, no? Yeah, and it's great. It's people from LA, Pessoas de Los Angeles, San Diego, San Diego, Arizona, Arizona, Palm Springs, Palm Springs, even Las Vegas. até Las Vegas. And all the disciples, campus students got together. E todos os discípulos universitários se And they had a great juntaram time in the mountains. e tiveram um ótimo tempo nas montanhas. And they had a retreat. E tiveram um retiro. And Chris, when he saw the love, E Chris, quando ele viu o amor, but when he saw young people living for God, quando ele viu os jovens vivendo para Deus, he was fired up. ele ficou muito animado. He studied the Bible Começou a estudar a Bíblia and he got e baptized. foi Amen? batizado. That's a miracle. Esse foi um milagre. Here's a kid it was an impossible situation. Aqui temos um jovem que era uma situação impossível. But when you put somebody that's impossible Mas quando você coloca uma impossibilidade with people who believe in the impossible, com pessoas que acreditam no impossível, nothing is impossible. não tem nada impossível. For example, look at us. Por exemplo, olha gente, I mean, we're just 7 people from Los Angeles that nós came here. somos 7 pessoas de Los Angeles. I mean, my wife speaks English. Só Linda fala português, I mean, yeah, English. I don't even speak English well. nem fala o inglês bem. I don't speak any language well. Eu não falo nenhuma língua bem. And here's us, 7 people, Aqui estamos nós 7 and we say this. e nós falamos isto. We're going to go to the most difficult campus here. Vamos para a universidade mais difícil. We're going to USP. Vamos para o USP. See, nobody in USP shares their faith. Ninguém em USP está compartilhando sua There's fé. very few people that are sharing their faith Tem muitas poucas pessoas compartilhando sua fé. because it's so difficult. Porque é muito difícil. These people are smart, As you know. pessoas são muito inteligentes. But you know what? The Bible's smarter than any person. Mas sabe, a Bíblia é mais inteligente de qualquer pessoa. We're going to have an incredible, I want to say this, we're going to have an incredible Eu quero dizer isto. Nós vamos ter um incrível campus ministry at USP. ministério de universitários na USP. And we're going to convert lots of people in that E campus. vamos ter muitas pessoas lá nessa And universidade. from that campus, E para essa universidade, we're going to go to the other campuses. e depois dessa, vamos para outras. And then we're going to go to other E campuses. depois para outras. And we're going to evangelize not only Sao Paulo, E vamos evangelizar não só São Paulo, but Brazil também Brasil, and South America and the world. toda a América do Sul e até o mundo. I believe that. Eu acredito isso. And that's all it takes. E isso é só o que precisa. You need people that have faith. Precisa pessoas que têm fé. Because nothing is impossible Porque nada é impossível with those who have faith. para aqueles que têm fé. But the question is why? Mas a pergunta é por quê? Because we have past victories. Porque nós temos vitórias no passado. And whoever understands their past E victories quem entende as vitórias do passado will have victories in the present. Amen? vai ter vitórias no presente. Let's keep reading. Vamos seguir lendo. Mark 8, verse 22. Marcos, capítulo 8, versículo 22. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, uau, interessante, né? E imponer-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mas uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo: não entre no povoado. Incredible. Incrível. Here Jesus Aqui Jesus meets a blind man. se encontra com um homem cego. And being blind is very Ser difficult. cego é muito difícil. I mean, even here, like Aqui também, in the metro, no metrô, sometimes in the às bus, vezes no ônibus, it's sad to see blind é people. triste ver pessoas cegas. I mean, because they need a lot of help. Porque eles precisam de muita ajuda. And Jesus had compassion for E them. Jesus tinha compaixão para eles. And we need to have compassion. E nós precisamos ter muita compaixão. We need to have some blind people in here, Nós amen? precisamos ter pessoas cegas aqui. Convert them, get them to Jesus Christ. Converter eles, trazer eles até Jesus. He had compassion on the blind person. Jesus tinha compaixão com as pessoas cegas. He touched them.
Ele tocou ele. and he was able to see, E depois ele conseguiu ver, but not completely. mas não completamente. He saw people like trees. Ele viu pessoas como árvores. But then Jesus touched them a second time. Mas aí Jesus tocou uma segunda vez. And then E aí he was able to see completely. ele conseguiu ver completamente. What's the third point? O que é o terceiro ponto? The second touch of Jesus. A segunda tocada de Jesus. See, some of us Alguns de nós are studying the Bible. estamos estudando a Bíblia. And Jesus has touched us. E Jesus tem tocado. Definitely. In fact, we've changed our lives a little bit. Definitivamente, até vocês têm mudado suas vidas. I mean, all of us from a certain point of view are blind spiritually. Todos nós, a certo ponto de vista, somos cegos espiritualmente. And only with Jesus Só com Jesus can we see clear. podemos ver claramente. So some of you are studying the Bible. Então, alguns de vocês estão estudando a Bíblia. And you've been fired up on the E scriptures. você está muito animado sobre as Escrituras. And you see, Estão vendo, but not super clearly. mas não claramente. It's like you see like not perfect. Você está vendo, mas não perfeito. You need a second touch from Jesus. Você precisa de uma segunda tocada de Jesus. So you can repent completely Para realmente se arrepender and get baptized. e ser batizado. But some of you get content with seeing blurry. Mas alguns de vocês estão contentos, estão bem, vendo Como blurry? Como se usa blurry? Embaçado. embaçado. Yeah. You're content with blurred vision. Estão bem com visão embaçada. I hate not seeing clearly. Eu não gosto de não ver claramente. Odeio não ver claramente. I remember when I was in Chile, Eu lembro quando estava no Chile, I have what is called eu tenho o que se chama... myopia. I don't know how you say that. Myopia? That means you don't see good from far. Isso significa que você não pode ver bem de longe. I used to hate it. Eu odeio. That the bus would come Que o ônibus venha. and I'm looking at the bus Eu estou number vendo o ônibus. and I can't figure it E out. não posso ver. And then the bus just keeps going. E o ônibus segue. I'm like, no! E não consigo. I hate it. Eu odeio isso. So, because I'm over 30, Como eu tenho mais de 30 anos, I got tipped off eu fiquei com muita raiva and I got my laser eye operation. e fiz uma cirurgia de láser. And now I have no problem. Agora eu não tenho nenhum problema. Now I can see the bus coming and Agora I eu go, posso ver o ônibus. we're going to take that bus. Agora eu estou falando, vamos tomar esse ônibus. See, in the past, sometimes No passado, às vezes, I call every bus. eu chamava todos os ônibus. Oh, sorry, this is Desculpa. You call every bus, but now I see clearly. Mas agora eu posso ver claramente. See, there's nothing better Não tem nada melhor than to see clearly. que ver claramente. It's the best thing in life. É a coisa melhor no mundo. But some of you still have blurred vision. Mas alguns de vocês ainda têm visão embaçada. And the worst thing about it, E o pior disso, you like it. você gosta disso. You can't like that. Não pode gostar disso. You gotta keep going Você tem que seguir until you can see clearly. até você ver claramente. Some of you are coming to church Alguns de vocês vêm na igreja and you like it. e você gosta. You like all the mistakes I make here, reading and everything. Gosta de todos os erros que eu faço aqui lendo. And you like it, you enjoy E it. você gosta, está desfrutando. But you're not studying the Bible. Mas não está estudando a Bíblia. You're not making decisions to change. E não está fazendo decisões para mudar. What good is it? E que bom isso. See, we gotta see clearly. Nós precisamos ver claramente. Some of you need to make decisions today. Alguns de vocês precisam fazer decisões hoje. A decision today Decisão hoje to see clearly. de ver claramente. To keep studying the Bible, De seguir estudando a Bíblia, to repent, de arrepender and to get baptized. e ser batizado. So we won't fit here. Para que no cabemos aquí, no? So we won't fit here. Ah, para que a gente não cabe aqui Then in 2 months more, 1 em month. mais 2 meses. See, that's the plan of God. Esse é o plano de Deus. See, the God of the second touch. O Deus do segundo tocada. Let's keep reading. Vamos seguir lendo. Versículo 27. A Jesus e os seus discípulos dirigiam-se para os povoados na proximidade de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou?
Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Jesus o advertiu que não falasse a ninguém a seu respeito. See, Jesus was training his disciples. Jesus estava treinando os seus discípulos. And after a little while, Depois de um tempo, he asked them the question, ele perguntou: Who do the people say I am? quem as pessoas falam que eu sou? Well, some people say that you're John the Baptist. Algumas pessoas falam que você é João Batista. Some people say you're a prophet. Algumas pessoas falam que você é profeta. But Peter said, Mas Pedro falou: You are the Christ, você é o Cristo, the Messiah, o Messias, God in the flesh. Deus no carne. And he told them, stay quiet. E ele falou: fique quieto. What's the point here? Que é o ponto aqui? See, there's two ways to look at Jesus. Tem duas maneiras de ver a Jesus. Everything in the sermon has to do with two, amen? E todo no sermão tem que ver com duas coisas. Second chance, everything's with Segunda two. oportunidade, So tudo com there's dois. two ways to look at Jesus. Duas maneiras de ver a Jesus. One way Uma maneira, is to say that Jesus ele falou que Jesus is just a good teacher. é só um bom maestro. You can think that. Você pode pensar isso. But the other way Mas a outra maneira is to say that he is the Christ, é falar que ele é o Amém. Cristo, the Son of God. o Filho de Deus. Amém. You have two options. Tem duas opções. And really, it doesn't really matter what option you take. E realmente não importa qual opção que você toma, It doesn't matter what you believe. não importa o que você acredita, It doesn't matter what I believe. não importa o que eu acredito. The truth that Jesus is the Son of God. A Amen? verdade é que Jesus é o Filho de Deus. Some of you have some doubts. Alguns de vocês têm dúvidas. Is the Bible the Word of God? A Bíblia é a palavra de Deus? Or is Jesus really God? Ou Jesus é realmente Deus? And you doubt. E você duvida? Let's go to Romans chapter 10. Vamos para Romanos capítulo 10. Vamos, Saul. Prega. See, you lack faith. Você falta fé. How do you get faith? Como você consegue fé? Romans 10, Romanos 10, verse 17. versículo 17. Fala, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e mensagem é ouvido mediante a palavra de Cristo. Amém. See, you want to believe the Bible is from God? Se você quer acreditar que a Bíblia é de Deus, You want to believe that Jesus is God? que Jesus é Deus, You read the Bible intensely. precisa ler a Bíblia intensamente. Then you obey the Bible, E aí obedece a Bíblia. and you're going to be convinced. E aí você vai estar convencido. I remember studying the Bible with an atheist Eu lembro de estar estudando a Bíblia com um ateu in LA. em Los Angeles. His name was like my name. O nome dele como o meu. Raul. Raul. And he was an atheist. E ele era ateu. I told him, read the book of John. Eu falei, leia o livro de João. The next day. O próximo dia. The next day. Próximo dia. Check this out. Olha isso. He came back. Ele voltou. He goes, I believe Ele falou, eu acredito that Jesus is the Son of God. que Jesus é o Filho de Deus. I was like, amen. Eu falei, amém. What happened? O que aconteceu? He said, I read the entire book of John last night. Ele falou, eu li o livro inteiro de João ontem à noite. Glória a Deus. 21 chapters. 21 capítulos. He read the whole thing. Ele leu tudo. And he had faith after that. Ele tinha fé depois See, disso. the Bible gives faith. A Bíblia dá fé. I used to be what is called agnostic. Eu antes era o que se chama agnóstico. I believed in something out there, Eu acreditava em uma coisa por lá, but I didn't know what it was. mas não sabia o que era. So, in Miami, where I was living, Em Miami, onde estava morando, there was a hurricane. tinha um furacão. I don't know if you remember, 1994, Não sei se você lembra, em 1994, Hurricane Andrew. o Andrés. furacão Andrés. Muito forte. Foi muito forte. And it destroyed the southern part of Miami. Destruiu a parte mais sul de Miami. I lived in the central part, Eu morava no parte central. so nothing happened. Então nada aconteceu ali. So a lot of people did relief efforts Muitas pessoas fizeram esforços de para ajuda. ajudar Esforços de ajuda. I remember one time I was helping out, Eu lembro uma vez que eu estava ajudando, cooking, picking up garbage. cozinhando, pegando lixo. I was an agnostic at that point. Eu era agnóstico nesse momento. And I looked at a garbage can. Eu vi um lixo. And I usually don't look in garbage cans. Normalmente eu não estou olhando dentro do lixeiro. But this time I went. Mas dessa vez eu olhei. Because I saw a book in there. Eu vi um livro.
And I go, there's a book in the garbage can. Tem um livro no lixo? I read a lot. Eu leio muito. So I go, man, there's a book in the garbage can. Então, tem um livro aí no lixo? So I put my hand in the garbage Então, coloquei minha mão dentro do lixo and I get the book out. e eu tirei o livro. And it was a New Testament. E era um livro do Novo Testamento. And it was an easy New Testament. E era muito fácil esse It had Novo pictures. Testamento. Tinha fotos. It's called the Good News Translation. Fala a versão de Boas Novas. É como uma versão fácil aqui. Não sei como a versão mais fácil. Era como linguagem de hoje, algo assim. Muito fácil. And I read the New Testament. Eu li o Novo Testamento. I didn't read the whole thing. I read the book of Matthew. Nem li todo, só li o livro de Mateus. And I was impressed. E eu estava impactado. I go, wow. Eu pensei, uau. I fell in love with Jesus. Eu me namorei de Jesus. I go, this is incredible. Isso é incrível. See, because I grew up just going to church. I didn't go to church. Porque eu cresci mais ou menos indo na igreja. I mean, I grew up, my parents were Catholic, Meus pais eram católicos, but not practicing mas Catholic. não estão praticando. And when I read the book of E John, quando eu li o livro de João, I go, this is amazing. isso é incrível. I still remember John chapter 5. Eu ainda lembro João capítulo 5. And then, well, I read Matthew, then I read John. Eu li Mateus, depois João. But in Matthew 5, Mas em João 5, in Matthew 5, em Mateus 5, it talks about loving your enemies. fala sobre amar seus inimigos. When I read that, Quando eu li isso, I go, that's not from man. eu pensei, isso não é de um homem, That's from God. isso é de Deus. I go, I believe. Agora eu acredito. Wow. And ever since then I became a Christian a few years later. E desse momento, depois de uns anos, eu me tornei cristão. See, some of us need to make decisions Alguns de vocês precisam fazer decisões of who Jesus is. de quem é Jesus. Because at the end of the day, Porque no final do dia, it doesn't matter. não importa. He still is Lord. Ele ainda é Senhor. He's still going to judge the living and the dead. Ele ainda vai julgar o vivendo e os mortos. But he helps you Mas ajuda você to believe him a acreditar nele, and to follow him. a Amen? seguir ele. Let's keep reading. Vamos seguir lendo. Marcos capítulo 8. Estamos en el versículo... terminamos el versículo 30, ¿no? Vamos a leer el versículo 31, amén. Estamos terminando, ¿verdad? Versículo 31 fala assim. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas dos homens. Point number 4 Ponto número 4 is this: é isso. 2 ways to look at life. Duas maneiras de ver a vida. See, Jesus says here Jesus fala aqui that it is necessary que é necessário that Jesus himself que Jesus, ele mesmo, would suffer, sofresse, be tortured, seja torturado and be killed, e morto and then raised on the third day. e ressuscitado no terceiro dia. This is necessary. Isso é necessário. This is what needs to happen. Isso que precisa acontecer. See, Peter Então Pedro did not understand the resurrection, não entendia a ressurreição. and he loved Jesus. Ele amava Jesus. So he gets Jesus, Então ele toma Jesus, puts him in the corner, coloca ele no canto and rebukes him. e começa a repreender ele. That's not going to happen, Isso Jesus. não vai acontecer, Jesus. I love you. Eu amo você. You can't die. Você não pode morrer. Jesus gets upset. Jesus fica com raiva. And he puts him, and he looks at the disciples. He goes, "Get behind me, Satan. Ele olha para os discípulos e fala: atrás de mim, Satanás. You don't have in mind Você não tem em mente the things of God. as coisas de Deus. You have in mind Você tem em mente the things of man." as coisas de homens. There's 2 ways to look at everything in life. Tem duas maneiras de ver todas as coisas na vida. You can see things like men see it, Você pode ver as coisas como os homens veem, or you can see things how God sees ou it. você pode ver as coisas como Deus vê. How do men see everything? Como os homens veem as coisas? Men want comfort.
Homens querem conforto and they don't want to suffer. e não querem sofrer. But what happens when you go after comfort, Mas o que acontece quando você vai atrás de conforto? you suffer later. Você sofre depois. And suffer a lot. E sofre muito. That's men. They want comfort. Isso é homem, querem conforto. The way of God A maneira de Deus is to suffer, é sofrer, is to give up your life. é dar sua vida. And then E depois, you'll have comfort. aí você vai ter conforto. You go to heaven. Você vai para o céu. See, our church, if you're visiting us today, Nossa igreja, se você está visitando hoje, we're a persecuted church. nós somos uma igreja perseguida. See, it's ridiculous. We're only 17 members. É ridículo. Nós somos só desses 7 membros. But people hate us. Mas as pessoas nos odeiam. People write letters about us. Escrevem cartas contra a gente. We hate it Somos odiados. because we believe Porque nós acreditamos in the Bible na Bíblia that the Christianity, you must be committed. que cristianismo, você precisa ser comprometido. You can't just come to church Você não pode só vir à igreja and sit in the chair e sentar ali na cadeira and do nothing. e fazer nada. You can't have leaders. Não pode, They're not leaders. You can't have leaders. não pode ter líderes They're not committed to God que não estão comprometidos a Deus and tolerate it. e tolerar isso. That are cowards. Que são covardes, That don't have the fire of God. que não têm o fogo de Deus. That are going to take you to hell. Isso vai levar a gente para o If you follow inferno them. se você segue eles. See, we're persecuted. Não somos perseguidos. And you know what I say to that? E sabe o que eu falo sobre isso? Amen. Amém. Amém. Amen. Amém. That's awesome. Isso é incrível. I want to be persecuted Eu quero ser perseguido for doing the right thing. por fazer a coisa certa. See, that's the way of God. Essa é a maneira de Deus. The way of God A maneira de Deus is to make an impact. é fazer um impacto, It is to change lives é mudar vidas so that people can go to heaven. para as pessoas irem para o céu. So, if we get persecuted, Então, se nós somos perseguidos, amen. amém. Amen. Jesus persecuted. Amém. Jesus foi perseguido. I mean, but men want comfort. Mas homens, eles querem conforto. They want lives Querem vidas, that they don't know what's going on in their lives. querem vidas que ninguém sabe o que está acontecendo na vida deles. They don't know how their purity is going. Não sabem como está a pureza deles. And men, without discipling, Em homens, sem discipulado, they get very impure. começam a ser muito impuros. They watch pornography, Eles veem pornografia, they masturbate, masturbação, they're adulterous, são adúlteros and no one knows. e ninguém sabe. Women get bitter, As mulheres ficam com mágoas and they don't talk to anybody about it. e não falam com ninguém sobre isso. They're depressed, São deprimidas and no one's getting in their lives. e ninguém está entrando na vida delas. See, what I love about my relationship with Roberto, O que eu amo sobre o meu relacionamento com o Roberto, what I love about my relationship with Junior, o que eu amo é o meu relacionamento com o Júnior, we're best friends. e nós somos melhores amigos. We only know each other for 2 months, Só a gente se conhece 2 meses and we're best friends. e somos melhores amigos. Why? Por quê? Because I'm involved in their lives. Porque estou na vida deles. They're involved in my life. Ele está na minha vida. I'm involved in Junior's life. Estou na vida de He's Júnior. involved in my life. Ele está na minha vida. I confess my sins. Eu confesso meus pecados. When I have an impure thought, Quando eu tenho um pensamento impuro, I confess it to them. eu confesso a eles. I mean, they know my life, Eles sabem a minha vida. and I know their lives. E eu conheço a vida deles. And we just bonded. E nós somos muito unidos. Why? Por quê? Because we talk every day. Porque nós falamos todos os dias. We have discipling every day. Temos discipulado todos os dias. And that's the way it should be. E assim como deve ser. But when you have churches Mas tem igrejas that there's no deep relationships, que não têm relacionamentos profundos. then, yeah, some people are going to be good, Sim, algumas pessoas vão estar bem, but the majority are just it's going to dissipate. mas a maioria vai É verdade. sumir. Or dissipar, é uma palavra aqui? Dissipar. And that's what's going to happen. Isso que vai acontecer. So there's 2 ways to look at everything. Então, tem 2 maneiras de ver as coisas. You look at it like man, Você pode ver como homens and go for comfort in your life. e ir para conforto. If you look for comfort, you'll find it. Se você procura conforto, você vai achar. But then you'll find hell after that. Mas depois você vai encontrar-se com o inferno. Now, if you really want to be a Se disciple, você realmente quer ser um discípulo, it's going to be difficult. vai ser difícil. People are going to hate you. Pessoas vão odiar você. But you go to heaven. Mas depois você vai para o céu. I don't know what's better there. Não sei o que é Of melhor. course, it's to be a disciple. Claro que é ser um discípulo. Let's finish the Vamos chapter. terminar. Versículo 34, para terminar. Então lhes chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá,
mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que homem poderia dar em troca por sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. E lhes disse: garanto-lhes que alguns dos que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Amém. And there the chapter ends. E aí o capítulo acaba. Plus one verse more. Mais um versículo. What is Jesus saying here? O que Jesus está dizendo aqui? Our last point, O último ponto, after death, depois da morte, there's no second chances. não tem segunda oportunidade. After death, Depois da morte, there's no second chances. não tem segunda oportunidade. See, if you lose your life, Se você perde a sua vida, you'll save it. você vai salvar a sua vida. If you win your life, Se você ganha a sua vida, you'll lose it. você vai perder. See, being a disciple Sendo um discípulo, is the best life you can live. é a melhor vida que você pode viver. But it's not the easiest life, Mas não é a mais fácil, Verdade. because you'll suffer, porque você vai sofrer. but then you'll have comfort. Mas depois você vai ter conforto. If you're not a disciple, Se você não é discípulo, you'll have more comfort, você vai ter conforto, but then you'll suffer. mas depois vai sofrer. You'll suffer here in this world, Você vai sofrer. you'll suffer here in this Você world, vai sofrer aqui nesse mundo because you have consequences to your sin. porque você tem consequências dos seus pecados. And then you'll suffer in hell E depois também no inferno, when you die. quando você morre. See, I want to go to heaven. Eu quero ir para o céu. I know you want to go to heaven. Eu acho que vocês querem ir para o See, céu. after death, Depois da morte, there are no second chances. não tem segunda oportunidades. One last scripture, A última escritura, Hebrews 9, Hebreus, capítulo 9, verse 27. versículo 27. See that I've encountered a group here Eu tenho encontrado um grupo aqui that believes, que acredita, there's a big group here, e um grupo grande aqui, that believes que acredita that after death, que depois da morte there are more chances. tem mais oportunidades. And it's a group that's very big here. É um grupo que é muito grande aqui. And it's interesting. É interessante. That group is not big in the United States. Esse grupo não é grande nos Estados Unidos. And in Hebrews 9, verse 27, Em Hebreus 9, versículo 27, the Bible says this. a Bíblia diz assim: Da mesma forma, como homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. See, man dies once, o homem morre só uma vez, and then comes judgment. e daí vem juízo. You don't reincarnate. Você não reencarna. That's not in the Bible. Não está na Bíblia. No, that's easy to believe. É fácil acreditar isso. See, when I wasn't a Christian, Quando eu não era cristão, when I was an agnostic, quando eu era agnóstico, the reincarnation idea a ideia de reencarnação was cool. era muito legal. Like, I don't have to be righteous. Aí eu não preciso ser justo, I can just be cool. eu só preciso ser legal. I can just sin all the time, Eu posso pecar o tempo todo, and I die, eu morro, and I reincarnate. e posso reencarnar. Yeah, that's cool. É legal isso. You know, I mean, the Hindus believe Os hindus Okay. acreditam in the concept of karma. em Conceito karma. chamado karma. Não sei se fala karma. Como se fala? Karma. That the good things you do here, Que as coisas boas que você faz aqui, if you're good, se você é bom, you reincarnate você reencarna in a better situation. em uma situação melhor. And usually the better situation, E usualmente a melhor usualmente situação, a melhor situação is a financial better situation. é uma situação financeira melhor. What are they thinking about? Eu não sei o que eles estão pensando. So in India they have something called the caste system. Então na Índia eles têm Castas. um sistema que chama caste. Castas. And it's very convenient for the rich people. É muito conveniente para as pessoas ricas. I'm rich. Se eu sou rico, That means I'm a good person. isso significa que eu sou bom. In my own life, I was really good. Em minha vida passada eu era realmente muito bom. So I'm just getting my reward here. Então eu estou recebendo a minha I'm recompensa. a humble person. I'm just Eu rich because sou you know, muito I'm good. humilde, eu sou rico porque eu sou bom. Oh, you're poor. Agora você é pobre.
Man, you must have been such a wicked person. in your Ah, life. então, você foi muito mal no passado. You deserve it. Você merece. You're being punished. Você está sendo castigado. You better repent. Você deve arrepender. You better not look bad at me Você não pode olhar mal para mim, because you're getting your punishment. porque você está recebendo o seu castigo. See, reincarnation is foolish. Reencarnação é tonteria, It's stupid é estúpido, É. because it appeals to the human nature. porque agrada a natureza humana. Yeah, it's what we want to believe when we're not Christians. É o que nós queremos acreditar quando nós somos cristãos. We're all going to be one with the universe. Que You know? nós vamos ser um com o universo. No, you die Não, você morre and there's judgment e tem juiz. and there's no second opportunity. E não tem segunda oportunidade. Your life is all you have. Sua vida é só o que você tem. If you die today, Se você morre hoje, there's judgment, tem juiz. and you could die today. E você pode morrer hoje. You could die in a car accident today. Você pode morrer num acidente de carro. It could happen. Pode acontecer. That's why Por isso, we gotta make the most of it today. temos que fazer todo o possível hoje. See, we believe Nós Amém. acreditamos in the God of second em chances. Deus, das segundas oportunidades. But the second chance Mas a segunda oportunidade is as long as you're alive. é até você vive. So take advantage of today. Então tome vantagem de hoje. And to God be the glory. E glória Amen. seja para Deus. Amém.